Olha, ataques de fúria em Brasília. O PL começou a trair o Bolsonaro, agora bem traído mesmo. O que acontece é o seguinte, depois da votação da reforma tributária na semana retrasada, o Bolsonaro se tornou um morto político. Até então, o Valdemar da Costa Neto dizia em entrevistas, e o que ele dizia era realmente boa parte do que ele pensava. Vamos lembrar que a gente está falando de um bandido e um mentiroso compulsivo, quando a gente fala do Valdemar. Mas o que ele falava sobre o Bolsonaro era verdade. Ele acreditava que o Bolsonaro conseguiria ser o grande líder da oposição. Então que teríamos aí, entre 2023 a 2026, um governo Lula com um oposicionista forte ali, com amplo apoio de parte da população, que seria o Bolsonaro, que ia ditar os rumos da oposição. E para onde esse líder falasse, vamos para lá, todos iriam com ele. Agora vamos para lá, todos vão com ele. Porém, a votação da reforma mostrou que não. Inclusive, o Bolsonaro foi traído dentro do próprio partido por parlamentares aí. E mostrou que esse líder não tem um tato político. Por quê? Porque tato político é você saber, peraí, uma coisa é boa para o Brasil, se eu for contra, eu vou ter que ter uma narrativa muito boa para convencer os meus próprios de que tem que ser contra. Senão eu vou ficar ali com a minoria. Isso não apenas é bom para o Brasil, mas tem apoio de todo mundo. É bom eu ser a favor também, como no caso da reforma. Tem pautas que pode falar, não, somos contra, e consegue aglutinar ali a oposição. A oposição é assim. Quando o PT, a esquerda era oposição, a esquerda batia sempre no governo Bolsonaro, mas quando tinha uma votação, como por exemplo, pro Auxílio Brasil, o PT ia e votava a favor. Não falava, tinha ali, gente, isso é compra de votos, o Bolsonaro tá gastando dinheiro que não tem para comprar votos aí, e não tinha porque o Bolsonaro roubava muito, mas votava a favor, para as pessoas não passarem fome. Ok, no caso do Bolsonaro não, ele é oposição, vem uma reforma, vai melhorar muito, e ele fala, não, somos contra. E aí se tornou um morto político. Então, o PL começou a negociar cargos com o governo Lula. O PL já mandou emissários para falar com o governo Lula, e o Bolsonaro foi avisado por parlamentares do PL. Os bolsonaristas falaram, ô Bolsonaro, estão negociando cargo com o Lula pelas suas costas, viu? Já estão tendo reuniões com gente do governo Lula, os líderes do PL, viu? Ficou uma fera o Bolsonaro, teve ataques o Bolsonaro. E aí ele teve ali uma reação. Vou te explicar aqui o que aconteceu, o quebra-pau, a briga, mas antes eu peço um segundinho que você se inscreva. Aqui embaixo tem um botão inscrever, clica nesse botão e aí você está fortalecendo a luta contra esses fascistas malditos. Eles estão ganhando, eles continuam dando uma surra nas redes sociais, eu falo todo dia porque o panorama não muda muito não. Então eu peço a sua inscrição no canal, se você já é inscrito ou inscrita, deixa o seu comentário, assiste o vídeo até o fim, que é a coisa mais importante, e deixa a sua curtida aí, vamos pra cima desses malditos. Na descrição eu deixo também minhas redes sociais, chegamos a essa semana 200 mil seguidores lá no Instagram, o alcance no Instagram tá aumentando muito, aumentou já 300% em um mês o alcance do Plantão Brasil, das redes do Plantão Brasil no Instagram. Quem quiser também apoiar, aí embaixo tem o botão Seja Membro, viu? É R$3 por mês. Tem canal aí que para você ser membro é 8, é 20, é 30, que é 3, é 10 centavos por dia. Então, quem quiser apoiar, tá ali. Agora vamos falar aí do Bolsonaro, do PL, do quebra-pau aí. O que aconteceu? Tudo começou na reforma tributária. O Bolsonaro fez uma reunião lá com o PL e falou para todos serem contra a reforma. Chegou ali a constranger o Tarcísio, bateu boca lá com o Tarcísio publicamente, o Tarcísio foi a favor da reforma, e o que aconteceu foi que a Globo começou a alçar o Tarcísio, Estadão, Folha, Band, SBT, como já presidenciável para 2026, uma reforma que não tem nada a ver com o Tarcísio. O governador de São Paulo ser a favor ou contra não muda nada. Mas Thiago, ele pode ter articulado no partido dele. Não, a articulação foi feita pelo Alexandre Padilha e pelo Haddad, com o líder do Republicanos, que é o Marcos Pereira, que é anti-bolsonarista. Então, nada a ver com o Tarcísio. Se o partido inteiro do Tarcísio votasse contra, também teria passado a reforma. Então, nada de Tarcísio com essa reforma aí. Os 20 deputados do PL que traíram o Bolsonaro e votaram a favor, eles não estavam na reunião em que o Tarcísio bateu boca com o Bolsonaro. Ou seja, dos que estavam ali na reunião, o Tarcísio não convenceu ninguém com os argumentos dele. Esse vai ser o político, o estadista que a Globo tá pintando aí. O cara que homenageou aí torturador da ditadura
faz umas 3 semanas, cara que vai manter aí escolas militares com uma mata de quase 10 mil por mês para militares da reserva, fora o salário que eles já ganham da reserva, enquanto o professor ganha 2 mil, milico ganha 9, 10 mil por mês para doutrinar crianças. Esse aí é o estadista aí do Globo News, da Andréa Sadi, do Merval Pereira, esse aí, Tarcísio de Freitas. Pois bem, aí o que acontece? O Valdemar da Costa Neto viu isso, viu, pô, peraí, o Bolsonaro não teve tato numa coisa tão importante, ele não conseguiu ali ver a situação. Não dá. Soma isso aos inúmeros erros do Bolsonaro quando ele era presidente, que passavam pano porque ele corrigia sempre liberando propina para o Centrão. Então ele fazia uma coisa errada, perdia cacife político, liberava propina. Era assim que funcionava o governo Bolsonaro. Aí você soma a isso e fala, peraí, tá ruim. Então o Valdemar da Costa Neto, ele liberou, e o líder do PL teve uma reunião aí com membros do governo Lula para negociar aí o embarque de parte do PL no governo Lula. Não é todo o PL, mas eles estão contando aí na ponta do lápis o número de deputados que eles podem oferecer ao governo Lula. Vamos lembrar, tem partido aí com 20, 30 deputados que tem cargo no governo, seja de segundo, terceiro escalão. O PL tem 99, se o PL garante 20 já teve aí na reforma tributária. Se garantir 30, no arcabouço fiscal foram 30. Se garantir 35, 40 deputados a favor do governo, é como se fosse um partido grande do Centrão. Tem a maior bancada, uma parte da bancada já é maior do que a bancada de vários partidos. E aí o governo poderia oferecer cargos de segundo e terceiro escalão para quem não é bolsonarista. Boa parte do partido não é bolsonarista. Teve um quebra-pau ali nos grupos de WhatsApp do PL, deputados acusando uns aos outros. O principal ali que participou do quebra-pau foi o Gustavo Geyer, que foi acusado aí de homicídio por outros deputados. Para quem não sabe, o irmão do Gustavo Geyer está preso por ter dirigido bêbado, e o Gustavo Geyer não foi preso, mas ele, dirigindo bêbado, ele matou 2 pessoas. O cara dirigiu bêbado e matou 2 pessoas. Pois bem, isso faz já muitos anos. Pois bem, aí teve um quebra-pau. No meio disso tudo, o Valdemar fala, vamos negociar aí cargos com o governo. O Bolsonaro não vai gostar. Não vai ficar sabendo. O que acontece é o seguinte, Brasília é pequena, é uma cidade grande, mas assim, é como se fosse um ovo ali. Tudo que acontece ecoa dentro. E aí ficaram sabendo. Então, parlamentares avisaram o Bolsonaro. O Bolsonaro teve ataques de fúria, ficou irritadíssimo, furioso. Ainda não tive informação se o Bolsonaro ligou para o Valdemar para lavar a roupa suja ou não. O Bolsonaro está sendo aconselhado desde aquela briga com o Tarcísio a ficar calmo, a não falar mais de cabeça quente e a esperar a poeira baixar antes de conversar com alguém. Porque o que acontece é que ele tem uma reação destemperada, no fim ele está errado e aí ele tem que pedir desculpas. Ele teve que ligar para o Tarcísio pedindo desculpas, pedindo perdão, falando: desculpa, Tarcísio, eu não queria lá te humilhar na frente dos outros, eu não queria bater boca contigo. E aí o cara que é o bonzão tem que pedir desculpa. Aí fica ruim, né? Desmoraliza. E aí, obviamente, quando ele pede desculpa, o Tarcísio, na hora, vai lá e manda para os colunistas lá da Globo, que já sai em toda a grande mídia que o Bolsonaro tá lá se humilhando, pedindo desculpas. Então, no caso do Valdemar, que também tem os seus colunistas de estimação, o Bolsonaro não sabe ainda se o Bolsonaro falou alguma coisa ou não. Mas o Bolsonaro resolveu tentar mostrar poder. O Bolsonaro convocou o Gustavo Geyer. Gustavo Geyer está sendo hoje, ele é a nova Carla Zambelli, viu? Na última legislatura, ou seja, entre 2019 a 2022, era a Carla Zambelli. Hoje é o Gustavo Geyer, até mais que o Nicolas Ferreira, quem faz ali o trabalho sujo do Bolsonaro quando ele precisa de alguma coisa. Então o Gustavo Geyer convocou seus seguidores, lembrando, ele teve mais de 200 mil votos em Goiás, que é um estado que não tem uma população muito grande. Ele convocou seus seguidores, ele é de Goiânia, o Bolsonaro foi lá para Goiânia. Então ele ficou 2 dias convocando, falando: todo mundo, encontro no local tal, encontro no local tal com o Bolsonaro. E aí foram lá umas 200 pessoas, talvez menos, 150. É que os vídeos que os bolsonaristas fazem, parece que tem 1 trilhão de gente. Eles são especialistas nisso, eles editam o vídeo, usam efeitos que parece que tem mais gente e tudo mais. Então 150, 200 pessoas talvez foram ali. E aí o Bolsonaro começou a falar que foi uma manifestação espontânea pró-Bolsonaro. Aí ele subiu ali num lugar, discursou ali por 10 minutinhos pro pessoal, todo mundo, os bolsominions aplaudiram lá em Goiânia. Por quê? Porque um deputado que tem um alcance gigantesco nas redes sociais, no estado dele, na cidade que é a capital, onde ele teve mais votos, só em Goiânia ele teve mais de 100 mil votos,
ele chamou ali. Não foi nem 1% dos seguidores dele. Pois, se pensar só em quem votou no Gustavo Geyer, foi menos de 0,1%. Mas estavam ali algumas pessoas, foi suficiente para o Bolsonaro fazer um vídeo e mostrar para o pessoal do PL, olha, tá vendo? Não sou um morto político, manifestação espontânea. Espontânea, o cara com milhões de seguidores fica 2 dias, só fala disso nas redes sociais, espontânea. Tá, viu? Eu ainda sou o político mais popular do Brasil. O problema é o seguinte, muita gente no PL acaba acreditando. Tem gente que é otária lá dentro do partido, viu? O Valdemar não acredita muito porque ele mesmo sabe das estratégias para fazer com que o vídeo pareça que tem mais gente. O Valdemar, ele mesmo deve saber que a manifestação ali do Bolsonaro em Goiânia não foi espontânea e que, pô, se você vê o número de seguidores do Gustavo Geyer e o número até do próprio Bolsonaro e o número de pessoas que foram lá, é um fiasco total. Se eu, Thiago, falar, ó, gente, estaremos aí com o Lula, o Lula é o atual presidente, vai com a Dilma, ex-presidenta, em algum lugar em São Paulo, ou qualquer cidade aí de capital, eu tenho certeza que a gente leva mais de 200 plantonistas para ver a Dilma. Eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Então leva mais do que o Gustavo Geyer levou para ver o Bolsonaro. E olha que a Dilma foi presidenta, sofreu golpe de Estado, toda aquela perseguição toda, e ela não... Toda aquela perseguição, e ela não é mais presidenta, já faz aí o quê? 7 anos. O Bolsonaro faz só 7 meses. Mesmo assim, ele não leva mais do que 150, 200 pessoas. Quer dizer, tá ruim. Então, essa foi uma das respostas do Bolsonaro. Não se sabe ainda o tamanho da briga, mas sabe-se que ele ficou furioso. Ele não quer que o PL negocie nada com o governo Lula. Aí tentaram falar para o Bolsonaro que não. A gente não está negociando o cargo com o governo Lula. A gente está negociando... Isso saiu via imprensa, viu? E obviamente que o recado é direto ao Bolsonaro. A gente não está negociando o cargo, a gente está negociando para o governo Lula liberar as emendas impositivas. Emendas impositivas são emendas que todos os parlamentares têm e que o governo libera quando quer. Então o governo tem entre o começo e o fim do ano, até um pouquinho depois do fim do ano, para liberar essas emendas a cada parlamentar. Se o governo quiser liberar a emenda agora, libera agora. Se quiser liberar só em dezembro, libera em dezembro. Então disseram que aí o encontro do líder do PL com membros do governo Lula foi para isso, para liberar essas emendas aí para os deputados bolsonaristas, que muitos estão sem emenda. O governo Lula, obviamente, só vai liberar no último momento possível. É muito pior para um deputado que a emenda seja liberada só em dezembro do que se libera no começo do ano. Porque se libera no começo do ano, ele tem um ano inteiro para pensar no que fazer com o dinheiro e para colocar um pouco aqui, um pouco ali, inclusive pensar como roubar o dinheiro. Se vai só no final do ano, você pode falar, tá, Thiago, mas ele tem o ano seguinte inteiro. Tem, mas imagina, vai chegando até o último ano da legislatura, que é 2026, vai acumulando emenda ali, o cara não vai sabendo onde gastar. Se chega no último ano, também é liberada no fim do ano, às vezes tem parlamentar que acaba não gastando a emenda inteira. Toda a emenda impositiva. Então eles têm que negociar como fazer. Isso dá um poder de barganha melhor para o governo. Porém, eu vou falar, não foram ali discutir emenda não. Pode até ter entrado emenda assim, um pouquinho da conversa. Eles foram discutir cargo de segundo e terceiro escalão no governo Lula e na ponta do lápis dizer, ó, já temos 20 parlamentares com o governo, 100% com vocês, mesmo o Bolsonaro falando contra e todo o bolsonarismo e gabinete do ódio falando contra, mesmo tendo briga no partido, tem 20 aí que vão votar contigo, Lula. 20. Você fala, 20 é pouco, 20 é o dobro do PSOL. Aliás, o PSOL em votação decisiva vai votar sempre contra. Aliás, com um amigo desse, quem precisa de inimigos, né? Melhor ser amigo do Centrão que vota a favor e consegue aí os projetos que mudam o Brasil, do que ser amigo de um partido que sempre que você precisa, eles votam contra. Eu dou um exemplo aí, o arcabouço fiscal, o PL deu 30 votos a favor, o PSOL não deu 1 voto a favor. O arcabouço fiscal, para quem não sabe, eu odeio esses nomes dos marqueteiros do Haddad, viu? Eu odeio. O pior cara da comunicação da esquerda é o Haddad. Sempre foi. Desde que é prefeito de São Paulo, ganhou o prêmio de melhor prefeito do mundo e conseguiu não chegar nem ao segundo turno tendo a máquina pública lá em 2016. Tá, aí ele cria um nome chamado arcabouço, meu Deus do céu, tá, precisa urgente um marqueteiro bom aí, o Haddad, viu? Tá, aí o que acontece? O arcabouço fiscal, ele acaba com o teto de gastos. O teto de gastos é a PEC do fim do mundo que foi aprovada logo depois do golpe contra a Dilma. Aí o que acontece? Sai o teto de gastos, que é uma desgraça total, e entra o arcabouço, que não é excelente,
Mas aí imagina que você tá num lugar e aí você é obrigado a todos os dias comer um prato de cocô. Aí todo dia vem lá um prato com um cagalhão para você comer, tá? Aí chega o Haddad e fala, ó, tira o cocô, agora você vai comer arroz e feijão sem tempero. Pô, é gostoso? Não. Mas não é cocô. Aí vai lá o pessoal e fala, não tem tempero no arroz e feijão? Tira, preferimos comer o cocô. É isso. É isso aí, para te exemplificar os votos contra aí do PSOL nos projetos mais importantes do governo. E parte do PL, que é o partido do Bolsonaro, 30 deles na primeira votação e 20 na segunda. E olha que na primeira o Bolsonaro não falou nada contra. Se na segunda não falasse, também teria 30, 35 votos aí a favor. O próprio PL vai lá e fala, não, realmente, tira o cocô, põe aí arroz sem tempero mesmo, mas não é cocô. Não é essa desgraça que tá aí. Então, já estão negociando ali, cara, o Bolsonaro tá uma fera, porque imagina que 30 deputados do PL se comprometem com o governo Lula. Ó, estamos aí com o Lula, estou com o Lula. É uma desmoralização muito grande. 1/3 do partido do líder da oposição tá com o maior inimigo dele. Então, o Bolsonaro tá irritadíssimo. Eu adoro quando o Bolsonaro fica irritado, porque geralmente não demora 1 ou 2 semanas, ele faz alguma coisa errada, muito errada. Ele dá tiro no pé. Bolsonaro fica irritado, ele vai lá, olha pro pezinho dele e fala, deixa eu, dá um tiro no pé. Às vezes demora, viu? Demora. Mas não demora muito não. Então espere aí os próximos dias. Se o Valdemar não alisar bem o Bolsonaro, ele vai começar a dar tiros no pé. Uma coisa, o Bolsonaro já estava irritado, porque primeiro tem a questão aí dele poder talvez perder o salário. Segundo, ele estava pedindo um aumento para o Valdemar e ele quer mudar para uma mansão maior. Ele está morando numa mansão em Brasília com 3 andares, piscina, tudo do bom e do melhor. Engraçado, você não vê a imprensa mostrar a mansão do Bolsonaro, né? Nunca viu isso, né? Nossa, Bolsonaro mora numa mansão. Nada. Tá, ele quer uma maior ou que reformem a cozinha aí da mansão dele, que deve querer coisa tudo do bom e do melhor, deve ser caríssimo também. Então já estava aí tendo um atrito, agora piorou. Olha, eu peço aí sua inscrição no canal, vamos seguir aí vendo os fascistas brigarem. Nessa briga, eu torço pra briga. A gente apaga essa fogueira com gasolina. Falou!